alguns elementos antigos que já vêm desde outras fases dessa operação contra essa trama golpista e também alguns elementos novos nesse plano aí com esses militares e também o ex-ministro Jair Bolsonaro para matar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. Temos a decisão que foi conseguida pela analista Luísa Martins, o Theo Cury, também toda a equipe está se debruçando para pegar alguns pontos importantes desse caso. E um dos que mais chama a atenção nesse momento é como que seria de fato esse assassinato contra Lula. Por exemplo, na página 48, a gente tem o seguinte, isso o ministro Moraes falando na investigação da Polícia Federal, que para a execução do presidente Lula, vou abrir aspas, o documento descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequentes a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Então, a PF detalhando nessa decisão que foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal de como que seria esse atentado, esse ataque e morte contra o presidente eleito, o diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, 3 dias depois da sua diplomação, porque a investigação da PF aponta que esse caso seria colocado em prática no dia 15 de dezembro de 2022, 3 dias depois da diplomação do presidente no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Outro ponto também que é destacado é que o planejamento foi impresso no Palácio do Planalto, isso a PF apontando, e levado até o Alvorada, Palácio do Alvorada, que é a residência oficial da presidência, na época que era ocupado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Muitos detalhes dessa investigação que estão a partir de agora sendo esclarecidos também com a quebra desse sigilo, com a retirada desse sigilo, melhor dizendo, da decisão do Supremo Tribunal Federal. A PF, que já vem investigando esse caso desde o ano passado, uma nova fase desse caso, desse inquérito. E a PF batizou essa operação de hoje de contragolpe, porque seria um golpe de Estado apontado pela Polícia Federal, mas também um golpe contra as autoridades Lula, Alckmin e Moraes. Decisão que tem mais de 70 páginas e esses pontos principais também apontam outro caso agora, é que o plano cogitou matar o presidente Lula com veneno, como eu disse anteriormente, e que esse caso, esse planejamento foi impresso no Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, e foi levado até o Palácio do Alvorada, ali na residência oficial do presidente, na época, Jair Bolsonaro. São muitos detalhes que vão surgindo a partir de agora e a gente traz sempre aqui. Vou ler mais um pouquinho aqui também, Clarice, junto com vocês, para a gente trazer aqui para quem está acompanhando o Live CNN. Não, e ele, Jonas, traz uma informação muito interessante para a gente, que é a riqueza de detalhes com que esse planejamento chegou a ser feito. Então, esses criminosos, eles já estavam decidindo de que forma eles iam matar o presidente Lula. Não é nem que eles estavam discutindo, olha, a gente gostaria de matar, é como que a gente vai fazer, onde a gente vai acessar, de que forma que a gente vai chegar perto do presidente e como que a gente pode, de fato, desferir esse golpe final. Então, um ponto que me chamou a decisão aqui, que tem muito a ver com isso que o Eli Jonas estava falando pra gente, tá ali na página 54, onde os investigadores apontam que esses criminosos enxergavam vidas humanas como descartáveis nesse processo de golpe, esse processo golpista. Então, mesmo militares que eventualmente viessem a morrer nesse processo, eles consideravam que eram sacrifícios necessários e absolutamente naturais de uma trama golpista como essa, para a gente conseguir enxergar um pouco o teor, de que forma que isso traz novos elementos, uma riqueza de detalhes muito maior quando a gente está discutindo golpe de Estado. Então, diferentemente do que a gente ouviu dizer tanto ao fim ali de 2022, começo de 2023, onde a gente escutava aquela ideia de que não, isso aí eram só, essa minuta golpista não era nada, eram uns aloprados. Valdemar Costa Neto dizia, a gente recebia uma dessa por semana, né, Theo Cury? A gente tem aí também, nesse documento da PF, a informação de que esse general da reserva, que chegou a ocupar interinamente o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, é sim um novo personagem importante, relevante
para servir como uma espécie de foco golpista dentro da administração federal, né? Exato, o papel dele apontado pela Polícia Federal ganha destaque. Ele já era conhecido, a gente já tinha informação, a gente trouxe aqui detalhadamente alguns trechos do que ele havia dito numa reunião que aconteceu em julho de 2022 na Presidência da República, em que foi uma das reuniões consideradas cruciais para o que a Polícia Federal chama de uma trama golpista para que o então governo de Jair Bolsonaro se perpetuasse no poder a despeito de uma eventual derrota nas urnas em 2022. Faço destaque para um trecho, Clarissa, Pedro e Elijonas, que nos acompanha também, na página 57 dessa decisão, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes faz um amarrado e uma conclusão do que aconteceu. Ele diz o seguinte: no caso dos autos, conforme analisado acima, e acima tem toda a descrição trazida pela Polícia Federal, o ministro diz: há robustos e gravíssimos indícios de que, no contexto de uma organização criminosa, os investigados contribuíram para o planejamento de um golpe de Estado, cuja consumação presumia, na visão dos investigados, a detenção ilegal e possível execução do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, ele próprio, Alexandre de Moraes. Chama a atenção para esse trecho. Com o uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, e eventualmente as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista.